Meus irmãos, gostaria de convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo de número 3, versículos de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Assim diz o texto: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são regidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque a Tua palavra fala conosco e que nós possamos ouvi-la nesta noite, que possamos ser confrontados com o pecado que cometemos, para estarmos mais parecidos com a imagem de Jesus Cristo e sermos aperfeiçoados para trilharmos caminhos melhores, caminhos de santificação ao Senhor. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Há um filme que eu gosto muito, um filme que os adolescentes gostam muito, alguns adultos também, jovens então nem se diga, porque faz parte da infância deles, o desenho principalmente. Ben Parker, quem não conhece, ele é o tio do Homem-Aranha. E tem uma frase espetacular que ele diz e que quase todo mundo que já assistiu ao Homem-Aranha sabe: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ben Parker conta isso ao Homem-Aranha, ao Peter, quando ele é picado por uma aranha, ganha os poderes, mas o tio nem sabendo disso, mas diz essa frase a ele e ele guarda aquilo. E ele entende que por ele agora ter poderes extra-humanos, ele então possui também grandes responsabilidades. Agora olhe o texto de Tiago. Os primeiros 2 versículos diz sobre os mestres, sobre pessoas que se tornaram tão doutas que se tornaram mestres. Mas diz também de pessoas que olham esses mestres e têm ciúmes, inveja e queriam ser como eles. E Tiago está dizendo: olha,
não vos tornei mestres, muitos de vós, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque Tiago sabe que com grandes poderes, com grandes coisas e talentos, vem grandes responsabilidades. Ele sabe que falar da palavra de Deus, pregar a outras pessoas, ensinar, não é algo simples, mas é algo que demanda grande responsabilidade. E por isso no versículo de número 2 ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E daí Tiago, ele não vai mais apenas falar àqueles que querem se tornar mestres, mas ele vai falar a mim e a você, sobre como a língua deve ser usada, ou melhor, sobre como o ser humano é frágil, e ele tem ansiado tantas coisas, que não faz parte talvez do que ele precisava ansiar. A carta de Tiago, meus irmãos, é uma carta enviada há muitos anos, para pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam sendo perseguidas por causa disso. Então você vai reparar que em toda a carta de Tiago há diversas vezes conselhos. Não é à toa que você pode achar parecido Tiago com o livro de Provérbios. Não sei se você já percebeu isso. O livro de Tiago você está lendo sobre a língua, sobre as coisas que a língua faz, e de repente ele fala sobre a origem das contendas. E depois ele troca para outra coisa, dizendo a falibilidade dos projetos humanos. O livro de Tiago, entre nós que somos pastores, é considerado um livro difícil de se pregar. Não porque ele seja difícil, mas porque é complicado agrupar ideias em Tiago, como o livro de Provérbios, falando em pequenas frases, grandes verdades. É só os irmãos separarem quantas pregações já ouviram em Provérbios. Não há muitas. Não são todos que pregam em Provérbios, por causa da dificuldade. E Tiago possui essa dificuldade. Possui a dificuldade de dizer várias coisas em pequenas frases, mas que nem um pouco perdem a importância para a nossa vida. Tiago tem o propósito de revelar que, apesar de tudo isso, Deus continua conosco e nós devemos ser santos. É por isso que ele está dizendo: cuidado com a língua. Um órgão tão pequeno, mas que pode fazer grandes coisas. Um grande poder que traz grandes responsabilidades. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com os irmãos que aquele que não controla a sua língua não pode controlar-se a si mesmo. Aquele que não controla a sua língua não pode controlar a si mesmo. Versículos de número 3 e 4 mostram que aquele que não controla a sua língua não pode controlar a si mesmo, pois uma palavra maldita traz uma vida perdida. E aqui eu não quero dizer maldita tudo junto, mas exatamente como está escrito ali. Uma palavra dita de forma errada, incompleta, imperfeita, sem pensar, traz uma vida perdida. O texto diz: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Meus irmãos, Tiago usa uma imagem, uma ilustração para mostrar o poder da língua. Os cavalos são animais extremamente fortes. E como eles são controlados? Apenas por um cordão, desculpe a minha ignorância, um cabresto, mas é um cordãozinho que vai na boca dele e controla aquele animal tão grande, de força tão grande, Desculpa, muito tempo. E conta-se a história até mesmo
que soldados romanos deixaram os seus cavalos sem cabresto e foram dormir. Quando os judeus chegaram, olharam aquilo no meio da guerra, pegaram os cavalos, colocaram os cabrestos e fugiram com os cavalos. O que isso nos mostra? Que não é o poder romano que controla o cavalo, mas é que aquela coisa tão pequena chamada cabresto é capaz de controlar aqueles animais. E aqueles animais, eles não estão ligados aos seus donos de forma afetiva, mas são controlados por coisas pequenas. Por isso que Tiago usa essa imagem. Se nós conseguimos controlar a nossa língua, nós vamos conseguir controlar a nossa vida. Eu não sei você, mas houve dias e houve momentos que eu soltei palavras que eram melhor que elas ficassem dentro da minha boca. E quando eu vi, não tinha mais como trazer. Foi. E trouxe coisas diversas para a minha vida, situações que eu não esperava. É por isso que ele usa uma outra imagem. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e com ventos tão fortes, mas que são controlados por um pequeno leme. Meus irmãos, Tiago conhecia navios não tão grandes. Agora imagina se ele olhasse os cruzeiros que nós temos aqui em Santos. Essa imagem para nós que moramos aqui se torna muito mais clara e vívida. Navios tão grandes, controlados por um pequeno leme. Ou hoje nós temos aquele outro navio que vai à frente, aquele pequeno barco que vai à frente até chegar em alto mar. Mas o que interessa para nós é entendermos a imagem que Tiago nos traz. Mesmo a língua sendo tão pequena, ela é capaz de controlar um homem, controlar uma mulher. Através da língua, nós podemos fazer diversas coisas. Percebam que não é só o corpo que a língua pode guiar, mas também é o seu influenciar de multidões. Lembram-se de Hitler? Lembram-se de Martin Luther King? Ou alguém mais próximo de nós? O ex-presidente Lula. Quando ele fazia os seus discursos, ou até mesmo quando ele faz os seus discursos, e você pode concordar ou não, ele acarreta grandes multidões, faz grandes coisas com os seus discursos, e não só ele, qualquer político, sabendo usar muito bem a sua fala, influencia de forma tremenda, ou não é assim? Como começou a reforma protestante? Martinho Lutero, dizem os teólogos, foi a corneta, foi aquilo que chamou a atenção, e a partir dele, o mundo ocidental se transformou. A língua é algo que pode influenciar a vida de pessoas, mesmo sendo tão pequena. Gabriela Mistral, uma escritora, diz assim: todo país escravizado por outro ou outros países tem na mão, enquanto souber ou puder conservar a própria língua, a chave da prisão onde jaz. O que ela está dizendo? A língua é a chave para controlar alguém. Se você sabe falar bem, se você controla a sua língua, você controla o seu corpo e não se deixa levar por qualquer coisa. Diante disso, o que nós podemos aprender? Aprendemos que palavras ditas de forma errada podem levar a nossa vida à perdição, mas quando essas palavras são bem ditas ou colocadas de forma correta, elas podem levar-nos à direção correta. É interessante como a mentira tem se tornado algo necessário, eu já disse isso aqui várias vezes. Nós usamos da mentira diversas vezes, quando nós deveríamos falar a verdade, para levar a situações corretas e reais. Nós aprendemos que o nosso discurso não pode ser amargurado, não pode ser pessimista, não deve ser desencorajador. Pessoas estão precisando ouvir palavras
que consolem. Isso eu não estou dizendo que nós devemos pregar só amor, mas nós devemos pregar o que é real. Você é ruim, você tem problemas, mas eu posso te apresentar alguém que pode trazer uma nova solução para a sua vida, e é totalmente eficaz para todo sempre. Não se esqueçam que o Evangelho é o anúncio da boa nova de Deus. E ele só existe porque antes houve as más notícias sobre o ser humano. Usar a língua de forma maldita traz uma vida perdida. Mas usar a língua de forma correta traz bênção, traz pessoas que saberão o rumo onde tomar na sua vida. Aquele que não controla a sua língua não pode controlar a si mesmo, pois uma palavra maldita traz uma vida destruída. Versículos de 5 a 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago continua mostrando o poder da língua e que ela tem um poder de destruição, de fazer grandes estragos se usada de maneira incorreta. Ele fala que a língua se gaba de grandes coisas. E aqui você pode lembrar de Faraó no Egito. Lembram-se? Moisés chega a ele, todo na humildade, todo pequeno lá. Deixa ir o meu povo. E o faraó, não. E então começa a disputa da parte de Faraó, porque Moisés saberia quem ganharia. E ali começam as pragas e Faraó começa a ver que tudo aquilo que ele dizia não era tão grande assim. Os irmãos podem se lembrar de Davi e Golias. Golias, com seus tantos metros, tão grande. Davi, pequenininho, miúdo, ninguém acreditava, mal cabia na armadura, mal aguentava a armadura. E Golias se gabava, enquanto Davi se mantinha humilde, servo do Senhor. A língua se gaba de muitas coisas. Homens que não controlam suas línguas e gabavam-se, só chegaram à destruição. Cuidado com a língua. A língua é a produtora de grandes incêndios, pois assim como uma bituca de cigarro que é jogada numa floresta pode causar grandes coisas, a língua, se usada de forma errada, causa grandes destruições. Uma história que eu já contei aqui, mas quero relembrar. Na cidade de Denver, ia chegar um famoso político, um senador, e 4 jornalistas se encontraram para fazer a reportagem da chegada daquele senador. E então, infelizmente, o homem não veio. E os jornalistas ficaram então, e agora? Não vamos ter uma manchete para o dia seguinte? Reunidos no hotel, diz também a história, depois de tomado algumas taças de vinho, eles resolvem criar uma mentira. Usar a língua de uma forma errada. Escreveram: a grande muralha da China caiu. O que acontece na manhã seguinte com essa manchete? A China fica revoltada e começa a matar ocidentais. Uma perseguição tremenda. E lá morrem também muitos cristãos, por causa de uma mentira contada, tão pequena, mas que causa grande destruição. Uma bituca de cigarro pode causar um grande incêndio. Uma palavra, uma mentira, pode causar
um grande problema. Essa revolução na China foi de 1949, causada por uma mentira. Lógico, outras coisas também aconteceram, mas isso foi porque uma língua foi usada de uma forma maldita. A língua, além de causar grandes males, as palavras malditas também são fruto de iniquidade. O nosso texto nos diz isso. A iniquidade significa falar mal dos outros, incitar divisões, mentiras, criar realidades que não existem. Os irmãos se lembram do livro de Obadias, que diz que o povo que vinha contra Israel se gabava das suas grandes construções, mas eles mal sabiam que quem fazia deles grandes era o próprio Senhor. E tudo aquilo não era real se Deus não tivesse com eles. À medida que não se controla a língua, pode-se levar à destruição da verdade e da dignidade de uma pessoa. Uma brincadeira que nós fazemos com criança, que mostra exatamente o que a língua pode fazer. Telefone sem fio. Tenta fazer com 30 adolescentes telefone sem fio. Você começa com abacate e termina com engenharia mecânica. Os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem como uma fofoca pode destruir a vida de alguém. Como uma palavra que é mal colocada e mal interpretada e é mal reproduzida pode trazer grandes malefícios. Os irmãos já devem ter conhecido pastores que saíram de igrejas talvez por causa de fofocas. Irmãos que saíram de igrejas por causa de fofocas. Vidas destruídas por causa de fofocas. A língua, diz o texto, é pior que todos os animais que o homem já dominou. Nós conseguimos dominar um cavalo selvagem, um elefante, um leão. Mas parece que essa bendita que mora atrás dos dentes, não conseguimos dominar tão bem. Benjamin Franklin costumava dizer exatamente isso. O animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. O que nós aprendemos com isso? Cuidado com brincadeiras que muitas vezes expressam verdade. É aquela famosa frase: por trás de toda brincadeira há um pinguinho de verdade. Cuidado com o que você fala a respeito do outro. Paulo diz que apenas tudo que é verdadeiro, amoroso, bom e edificante deve ser falado. Sócrates falava das 3 peneiras, ou 3 perguntas que você deve fazer a você mesmo antes de dizer algo a alguém. E a primeira delas é a peneira da verdade. O que você está me falando é verdade? Isso condiz com a realidade? A segunda, você já falou para a pessoa envolvida o que você está me falando? O que você vai dizer, o que você vai me contar, ajuda a pessoa? E Sócrates mal sabia que Jesus Cristo já tinha dito isso. Se você tem um problema com alguém, vai direto e fala com ele. Se ele não te ouvir, chama outra pessoa. Nós devemos ter cuidado com o que nós falamos. Passar por peneiras. Dizer só o que é verdadeiro, amoroso, bom e edificante. Cuidado também para não cair na tentação de criar mundos que não são reais. Porque através do muito falar nós fazemos isso. Criamos um merchandising de nós mesmos muito grande, quando na verdade nós somos bem pequenos. Temos que ter cuidado para não sermos dominados por ela. Ou seja, temos que ter cuidado para dominarmos a nós mesmos. Muitas pessoas acreditam que seus erros são obras do diabo. O diabo me fez dizer isso. Não. É o pecado que habita dentro do seu coração e que você não tem conseguido controlar. Porque talvez te falte vida de oração, como diz no capítulo 4 de Tiago. Talvez lhe falte mais leitura bíblica, para aprender a controlar melhor essa língua, para aprender a controlar melhor você mesmo. Meus irmãos,
que nós usemos a nossa língua para falar do Evangelho, e não para maldizer pessoas, não para destruir vidas, mas para trazer salvação. Por último, aquele que não controla a sua língua, não pode controlar a si mesmo, pois uma palavra maldita traz uma vida dividida. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. A gente vai achar que Tiago é um tanto quanto pessimista em relação à língua. Para que serve a língua, Tiago? Para nada. Mas não, o que ele está dizendo é que se a língua for usada de forma incoerente, ela traz uma vida dividida, não porque ela causa divisão, como nós já dissemos, mas porque ela reflete, muitas vezes, a vida que está em cima do muro, que está morna, que está com um pé no mundo e um pé na igreja. O uso da língua não é para nós vivermos em cima do muro, mas é para que nós usemos ela ou para uma coisa ou para outra. Não podemos ser uma religião superficial, meus irmãos. Que um dia vivemos algo aqui, mas quando chega segunda até sexta somos outro. Aí chega sexta-noite, reunião de adolescentes, sábado à noite, reunião de jovens, reunião do Viva Mulher, reunião do Homens de Valor, reunião Turminha da Linha, reunião da SAF, reunião da igreja, e nos transformamos. A língua não pode ser usada assim. Um crente não pode falar do Evangelho, mas também ficar dizendo palavrões, ficar dizendo mal das outras pessoas. A língua não pode ser fruto de corações que vivem em cima do muro. Apesar de sermos inconsistentes e volúveis, apesar de no mesmo fôlego conseguirmos abençoar alguém, mas também amaldiçoar alguém, nós temos que cuidar da nossa língua, para não vivermos vidas divididas. Tiago é categórico. Não há espaço para esse tipo de ação na igreja de Deus. Não podemos ser crentes em cima do muro e superficiais. A mensagem de Tiago é mostrar que, apesar de todas essas aberrações, nós devemos cuidar da nossa língua. O fato é que não há como sermos incoerentes. Esses não pertencem ao povo de Deus, pois Deus não deseja uma vida dividida, mas uma vida entregue totalmente a Ele. O texto diz: pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode, por acaso, a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Meus irmãos, você que é salvo pelo sangue de Cristo, pode ficar usando a sua língua de forma maldita, se o que mora dentro de você é o próprio Deus, que te transformou de uma vez por todas. Cuidado. Versículo de número 26, diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A verdadeira religião é controlar a língua e usar dela para abençoar. Aquele que controla a sua língua é perfeito varão. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que a principal marca do cristão maduro é ser parecido com Jesus. Lembram-se dele? Já leram sobre ele?
uma mulher adúltera ia ser apedrejada. Jesus usa sua língua para dizer: quem nunca pecou, que ataque a primeira pedra. Encontra aquela mulher, João capítulo 4, no poço, toda arrasada com seus diversos casamentos. Jesus diz a ela para ela tomar da água da vida, para que ela nunca mais tenha sede. Os discípulos perguntam: para onde iremos? E a resposta de Pedro para Jesus é: só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, sabe o que nós aprendemos? Aprendemos que Jesus, quando ele chegava perto de uma pessoa aflita, aquela pessoa saía animada, restaurada, com um novo entusiasmo. O que eu te pergunto é: quando as pessoas chegam perto de você, elas saem animadas e encantadas? Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem cheias de entusiasmo, dizendo que valeu a pena conversar? Quando as pessoas estão perto de você, você tem sido uma fonte de vida a testemunhar de Jesus? Sua família, seus amigos, as pessoas que você conhece, são abençoadas pelas suas palavras? Seus colegas de escola e de trabalho são encorajados pelo seu modo de falar? Meus irmãos, cuidado para não nos acharmos tão especiais que não tem tantas palavras a dizer. Nós temos que preocupar com aquilo que dizemos, porque toda palavra machuca, muitas vezes mais do que um soco. Saibamos usar a nossa língua. Não se deixe corromper pelo meio que vive, mas tome decisões reais e coerentes com aquilo que você crê. Conclusão: cuidado com a língua. Ela pode te fazer um perdido em meio a um turbilhão de acontecimentos. Ela pode destruir os outros e até você. Ela pode levar uma vida de incoerência, uma vida de incoerência dividida. O mau uso das palavras mostram a religião superficial, muitas vezes, que estamos. Perceba o que você tem dito por aí. Isso reflete muito quem você é e o que você crê. Tome cuidado. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, louvado seja o nome do Senhor pelo culto que prestamos ao Senhor. Louvado seja, Pai, porque Jesus Cristo cumpriu tudo o que nós precisávamos para estar aqui nessa noite. E nós, diante deste sacrifício, te pedimos perdão. Perdão porque muitas vezes usamos a nossa língua de uma forma inadequada, uma forma incompleta, imperfeita, e não trouxemos edificação a quem nos cerca. Não trouxemos palavras de verdade a quem nos cerca. Não trouxemos palavras amorosas a quem nos cercam. E fomos falhos. Nos achamos tão doutos e nos gabamos de sermos crentes, mas não soubemos dizer as palavras corretas para pessoas que precisavam apenas ouvir de Jesus Cristo e do seu grande amor. Que nós saibamos usar a nossa língua para controlarmos a nós mesmos e sermos servos para a glória do Senhor. Que não sejamos pessoas que trazem perdição, nem destruição e nem divisão, mas que sejamos pessoas que trazem um caminho real, que trazem salvação e que trazem coerência de vida a quem nós temos falado, a quem tem nos ouvido. Que nós sejamos bênção na vida das pessoas que nos cercam, através das nossas palavras, palavras que refletem a salvação que temos no Senhor.
É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. E meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o Pai, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, para todo sempre. Amém.